Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022. Política é uma palavra feminina, mas toda vez, ou quase todas as vezes que a gente pensa em política, a gente se associa isso à imagem de homens brancos em geral, brigando, discutindo no plenário da Câmara ou do Senado, por exemplo, ou então no presidente da República. Mas hoje, aqui no segundo episódio dessa nova temporada do Arrumadinho, a gente vai falar delas, com as mulheres e com elas. Para começar, estou aqui com Giovana Carneiro, minha colega da Marco Zero Conteúdo, nossa repórter, que vai pela primeira vez participar do Arrumadinho, o podcast de análise e opinião da Marco Zero. E aí, Giovana? Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou participando do Arrumadinho, né? Entrei na Marco Zero em novembro e estou muito feliz de estar aqui, podendo acrescentar nesse debate tão importante para a gente. Pronto, quem está aqui conosco também é Emanuele Nascimento. Eu estou falando Emanuele Nascimento porque nos bastidores aqui eu chamei ela, não sei porquê, de Etienne. Vai lá se saber porquê. Bom, a Emanuele está aqui na minha fichinha, ela é militante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, da Articulação Negra de Pernambuco e do coletivo Filhas do Vento. A Emanuele é doutoranda em Sociologia pela UFPE e trabalha no gabinete da vereadora Dani Portela, do PSOL. Oi, Emanuele. Olá, gente, tudo bom? É um prazer, né, estar aqui contribuindo com esse debate. Você não é Etienne? Eu não sou Etienne, tá, gente? É Emanuele, está lá no registro, é Emanuele Nascimento. Quem está aqui conosco também é Elza Medeiros, que é petista, iburense, tem 31 anos, assim como a Emanuele. Ela é executiva do projeto sociocultural U Iburaê, adoro esse nome, U Iburaê, formada em administração pública e atualmente compõe o time da Fundarp. Isso aí. E aí, Elza, tudo bem? Tudo certo, tudo indo, tudo com muita esperança. Eu acho que esses 40 e tantos dias aí pela frente vai ser de muita responsabilidade para a gente, mas também de muitas certezas que a gente continua no caminho certo. E, obviamente, que o caminho certo é sempre pela esquerda. Mas está sendo um prazeraço estar aqui com vocês, participando pela primeira vez do Arrumadinho. Espero que seja a primeira de muitas. E vamos construir. É isso. O Iburaê. Bom, eu vou começar confessando que a gente ia cometer um erro aqui nesse programa. Eu ia cometer um erro. A gente chamou vocês para discutir, para conversar. Inicialmente era essa ideia, sobre a participação das mulheres na política, o poder de decisão das mulheres, mas aí a gente percebeu que não tinha nada a ver, porque é como se vocês tivessem confinadas ou condenadas a falar só sobre esse tema, a participação das mulheres, que é importante conversar com isso, mas mais importante é o que vocês fazem, que é participar mesmo na prática, né? E numa semana onde tem o início da campanha eleitoral, onde tem uma pá de pesquisas aí, algumas delas que já foram lá ontem, como essa semana a do IPEC, a outra lá do Instituto BGT, e uma semana onde, por exemplo, o Alexandre de Moraes vai tomar posse do TSE, lá da presidência do TSE. Por que a gente não pode conversar isso? Por que a gente não pode analisar isso e opinar sobre isso, sejam as mulheres jovens e negras? Por que a gente tem que chamar um especialista da universidade, um acadêmico, para conversar sobre esse tema? Então, eu prefiro conversar esse tema com quem está na pista, com quem está no trabalho de campo, como vocês estão, quem faz política todos os dias na vida e tem esse prisma, esse ponto de vista da mulher jovem, negra, periférica, que não é o prisma da universidade. Então, por isso, a gente deu uma guinada no roteiro e vamos conversar mais sobre esses temas mesmo. Bom, eu tenho que passar aqueles recados do YouTube, que eu sempre esqueço. Bom, para você que está nos assistindo pelo YouTube, comenta aí, né? Aproveita e dá a sua opinião sobre esse momento político, dessa primeira semana de campanha eleitoral, desses primeiros dias de campanha eleitoral. Se você está curtindo o Arrumadinho, se já viu outros e curtiu, deixa aí o seu like, compartilha e se inscreve lá no sininho do canal da Marco Zero Conteúdo, que é para ajudar a gente a fazer mais arrumadinhos. Bom, a primeira pergunta eu vou logo jogar para vocês e, na verdade, eu quero meio que apresentar e encerrar só o programa e deixar vocês conversando.
sobre a questão da campanha eleitoral mesmo, assim, se diz de campanha eleitoral, qual é a expectativa de vocês em relação... E aí eu estou falando tanto da campanha presidencial quanto da campanha estadual, que é liderada nesse momento, segundo as pesquisas, por duas mulheres, a Marília Reis e a Raquel Lira. E nenhuma das duas faz parte dos respectivos palanques das duas líderes. A Emanuele está no palanque do João Arnaldo e a Elza no palanque de Danilo Cabral e Tereza Leitão, e no caso João Arnaldo e Eugênia. Mas eu quero saber quais são as expectativas, assim, o que é que vocês esperam das ruas nesses dias e qual é a... Elza já começou falando da esperança, então eu vou passar a bola para ela. A gente está super positivista, assim, né? Porque, enfim, eu acho que essa volta da Frente Popular ela é muito importante, principalmente para a gente voltar a discutir política como antigamente, né, no Estado, mas não no termo de fazer aquela política antiga, né? A gente está com uma política bem jovem, uma militância bem jovem também na rua. E eu acho que o mais gostoso disso tudo é ter uma militância jovem negra na rua. E isso está sendo, eu acho que isso está sendo um grande diferencial de toda essa parafernália que a gente está vivendo atualmente no Brasil. Eu acho que ter representações negras em grandes cargos, isso está sendo também um grande diferencial. E acredito sim, e aposto sim, que esse vai ser o nosso grande checkmate. Então, a expectativa está grande, a campanha começou hoje. Eu não acredito muito em pesquisas. Eu acho que política se constrói efeito formiguinha mesmo. É um a um, é diálogo, é olho no olho. Tete a tete, e eu acho que a política de base em si ela é construída dessa forma, né? Porque quando a gente está nos nossos bairros fazendo a não política partidária, a gente se comporta dessa forma. É no olhar, é numa escuta, é numa troca. Então, eu acho que, para esse momento, a nossa campanha ela vai ser muito sobre isso. Vai ser muito sobre trocar, sabe? E... vamos lá. Começou. É verdade. Mas eu acho que, pegando a tua fala, né? Essa questão a gente deu essa mudada no tema, né? Essa guinada. Eu não consigo ver esses temas de forma separada, sabe? Eu não consigo olhar para a participação de mulheres negras, né? Participação política, para além da perspectiva partidária, sem pensar no que a gente está vivenciando hoje, né? No que a gente está dando esse start hoje, no dia 16, né? De agosto, né? Esse início da campanha, porque pensar nisso, né? Como a Elza coloca, pensar nessas eleições de 2022 é sim olhar para o que nós, mulheres negras, mulheres periféricas, estamos construindo há muitos anos, sabe? Eu acho que eu, enquanto uma militante do movimento de mulheres negras, do movimento negro, eu olho que esse ano, né, eu acho que a gente conseguiu, está tentando se organizar, né, de forma, com outras estratégias, né, para dizer, isso aqui que a gente sempre fez, né, a gente sempre fez política nos nossos territórios, a gente sempre fez política com os nossos, mas se a gente almeja, né, de fato, essa mudança estrutural, pensando nessa sociedade, a gente precisa colocar os nossos corpos à disposição para estar ocupando esses espaços, né, como tu bem colocou no começo, que hoje ainda é ocupado por esses homens, né, esses homens brancos, enfim, velhos, héteros, e aí... né, exatamente. E aí eu acho que pensar nessa campanha, né, hoje, né, pensar nesse processo que a gente está fazendo hoje, é sim também olhar para essa construção que como a gente diz no movimento de mulheres negras, é uma construção ancestral, inclusive. Né? Não é uma construção que começou nas eleições de 2020, não é uma construção que começou agora em 2022. Né? E aí eu acho que, né, nessa perspectiva das expectativas, né, e aí eu sempre vou me colocar, né, de fato, como uma militante do movimento, porque eu acho que é nesse lugar que eu me movo, né, no movimento negro, no movimento de mulheres negras, que eu estou me movendo, fazendo política, né, e para além de política partidária, a nossa expectativa é, de fato, como bem coloca Vilma Reis, mudar essa fotografia, né, do poder.
é que os nossos, eles ocupem, né, esses espaços para ir pensar, né, mais na frente com a eleição, nessas políticas que, de fato, contemplem, né, essas pessoas. Oi, Emanuele, ouvindo tu falar isso, eu acho que é bem importante a gente lembrar que Dani Portela foi a mulher com mais votos, né, a vereadora mais votada no Recife. Eu acho que isso já é um sintoma desse se reconhecer na candidata, né? Não é mais apenas a gente ter essa tão famosa representatividade, né? Porque é aquela coisa, nem toda agenda feminina é uma agenda de luta feminista, antirracista, né? Então, a gente tem que estar cada vez mais atento a isso, né? Porque muitas vezes a direita quer lançar candidaturas femininas, mas que muitas vezes não representam essas lutas, né? Que é tão fundamental para a gente. E aí, tu falando da fala de Vilma Reis, eu lembrei também que esse ano a Coalizão Negra por Direitos está lançando a campanha Quilombo nos Parlamentos, né? Isso. Que é justamente esse fortalecimento de campanhas negras em todo o Brasil, mas campanhas que têm um projeto político que pensa a negritude de uma forma ampla, né? E aí eu queria que você pode começar falando, mas Elza também pode comentar como é importante a gente olhar para essas candidaturas de mulheres negras, de pessoas negras no geral, e LGBTQIA+, e indígenas, pensando não apenas a representatividade daquela pessoa, mas também todo um projeto que ela está representando, né? E, com isso, como é importante a gente olhar uma trajetória que, às vezes, não é nem uma trajetória de política partidária, né? Como a gente vê essas trajetórias, essas pessoas, são muitas vezes trajetórias de vida, trajetórias dentro de movimentos sociais, como vocês têm também. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, da gente começar a falar mais de não só uma representatividade, mas um reconhecimento também desses projetos. Eu acho que foi bem importante tu trazer esse exemplo, né, da Coalizão Negra por Direitos, organização que eu também, né, faço parte, uma articulação de vários grupos, coletivos, organizações em todo o país. E aí, eu acho que assim como está ocorrendo na coalizão, se a gente der uma procurada hoje, né, acho que nessas eleições a gente vai ter várias iniciativas, né, de organizações fazendo exatamente esse fortalecimento dessas candidaturas. Porque é fato que a gente, enquanto corpo que nunca esteve nesses locais, a gente saiu atrás, né? A gente, enfim, por N motivos, a gente não tem realmente essa familiaridade com esse espaço, né, do parlamento, enfim. E aí, tanto a coalizão como outras organizações, assim, eu poderia citar a Rede de Mulheres Negras, que também está com um projeto de apoio, a RENFA, enfim, N organizações que estão nesse processo mesmo de fortalecer essas candidaturas, sabe? Então, acho que esse movimento mesmo é um movimento singular, sabe? E que não é pontual, sabe? Se a gente tem um projeto, né, como tu bem colocou, a gente tem um projeto político, né, de país, a gente sabe qual é o país que a gente quer, sabe? Eu vou usar o exemplo mesmo do documento da Marcha de Mulheres Negras, que aconteceu em 2015. Né? Se a gente olha, 2015? Não, faz muito tempo. Não, esse documento está super atual e lá, assim, é um dos documentos que a gente tem, por exemplo, que coloca lá qual é o país que a gente quer, qual é o país que a gente quer para essas mulheres negras, para o povo preto, né? É um país que, enfim, de fato, os nossos corpos, eles não estejam sendo mortos, né, de diversas formas. E aí eu acho que essas iniciativas, elas entram, né, nessa perspectiva de quem são essas candidaturas, né, que estão alinhadas com esse projeto. Porque, como tu bem colocou, não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa negra, né, porque, enfim, não nos contempla, né. E aí eu vou para o lado da visão do partido em si. Ter 3 representações negras em um só partido, como o PT, para mim, enquanto militante, enquanto mulher negra de periferia, vem sendo uma construção bastante importante, né? De eu me ver em espaços, porque é isso. Por mais que eu não seja a candidata, mas existe uma pessoa lá que está me representando e muito bem. E aí eu vou citar aqui, que é Suzy Rodrigues, Flávia Ellen, Vinícius Castelo,
Então, são três... Suzy Rodrigues é de onde? É do PT. Não, mas é... É daqui. É daqui. É do Recife? É Recife, ela. Ah, ela é candidata. Isso. Ela é tá, candidata. Eu pensei que já tivesse Ela com mandato. é porque- presidente do Sindicato dos Bancários. Ah, sim. Não, porque quando você falou de Vinícius e de Flavelli, que Você tem mandato, já- eu achava que sim, ela tinha sim. mandato. Então, como o projeto que eu coordeno agora, né, que é chamado O Iburaê, é um projeto sociocultural, e aí a gente faz também essa troca com vários outros coletivos. E aí, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a gente foi... 2 meses, 3 meses atrás, mais ou menos, fomos chamados para construir o evento da Gelateca lá em Jardim São Paulo. E aí foi muito massa, porque teve um espaço lá para o pessoal, para principalmente a juventude que não tem tanto acesso, né? Porque a gente também precisa falar sobre isso. A pobreza tecnológica, que a gente mal fala sobre isso. E a gente conseguiu deixar um espaço lá para as pessoas que não têm tanto acesso assim e também que não entendem muito sistema tecnológico a retirarem o seu título. E foi muita gente. E isso é muito expressivo também. Porque a juventude ela está se colocando, diz assim, é a hora da gente reagir, né? A gente vive fadado a estar nessa política velha sempre, a estar discutindo, a estar nos mesmos debates, a estar nas mesmas discussões, a estar nos... Sabe? São sempre pessoas mais velhas discutindo por nós. Eu tenho 31 anos, mas eu me sinto super, super jovem, né? E, às vezes, eu vejo que tem discussões ali que não me cabe, que não dá para mim, que não é a forma de vida que eu quero seguir, que não é a pessoa que eu quero encontrar lá na frente e me representando. E eu acho muito importante quando a juventude ela se coloca para isso, de dizer assim, não, essa pauta aí, ela não me representa. As pautas que me representam são essas. Então, tudo que a gente vem vivendo assim, nesses últimos 4 anos, eu acho que a parte mais importante do que está segurando ainda a militância é a juventude. E, de fato, a juventude negra, que verdade. isso está sendo massa. Eu acho que essa tua fala, Elza, me lembrou de um evento que eu participei na última sexta-feira. E, para mim, assim, foi incrível, né? Eu consegui visualizar aquela sala lotada, né, de candidaturas de mulheres negras. Na última sexta-feira, a gente teve o lançamento das candidaturas apoiadas pela campanha Eu Voto em Negra. E aí, para quem não conhece, é uma campanha incrível. É incrível sabe? mesmo. Incrível. Porque é uma campanha que faz esse processo de apoio e fortalecimento de verdade. Assim, não é só, me dê seu nome e a gente vai colocar no site. Não é isso. Tem cursos, tem formação na área jurídica, media training, enfim, N informações assim, para realmente fortalecer essas candidaturas. Produção de material para ajudar, enfim, é uma campanha incrível que é gestada por algumas organizações aqui de Pernambuco. Eu lembro da Rede Mulheres Negras, né, que eu faço parte, da Casa da Mulher do Nordeste, que estão no gerenciamento dessa campanha. E aí, na sexta-feira, a gente teve o lançamento, né, dessa campanha. E aí foi incrível ver, assim, para mim, assim, foi muito fortalecedor ver uma sala, né, um auditório lotado de candidaturas de todo o Nordeste, de mulheres negras extremamente potentes, assim, sabe? Mulheres negras que sabiam o que queriam. A gente não está falando de candidatos que chegam na periferia com as mesmas promessas, com o mesmo falatório, né, com a mesma lenga-lenga. Não. A gente está falando de mulheres negras, de movimento social, enfim, com diferentes trajetórias, fato, mas que todas sabiam ali o que elas queriam, sabe? E uma das falas, assim, que vem nesse evento, mas eu também já escutei em outros espaços, é isso, de que a gente não quer só uma, sabe? Quando tu fala, né? Na última votação, né, para vereadora, a gente teve Dani Portela como a mais votada, e aí a minha experiência, por exemplo, nessa atuação com Dani, né, me mostra que a gente precisa de mais, sabe? A gente precisa de mais mulheres negras para a gente conseguir, né,
construir isso que a gente está defendendo. A gente precisa de mais mulheres negras na Câmara, a gente precisa de mais mulheres negras na LEP, a gente precisa de mais, né, homens negros, de população LGBT, né, porque é isso. Termina sendo aquele pontinho fora da curva, e aí a gente, de fato, termina esbarrando, né, nesses conservadores, né, nessa bancada, né, conservadora que ainda é muito forte, né, tanto aqui na Câmara como na LEP, né, também. A gente tem nomes, né, a gente tem figuras que representam muito bem e defendem, assim, de forma bem forte, assim, inclusive em diálogo, muitas vezes, com a própria gestão, esses interesses. E os interesses deles, né, são contrários aos nossos. Né? São interesses... Não é um interesse coletivo, né? Se torna um interesse particular. Isso. É um interesse de poder, né? Exatamente. Porque também existe muito ego aí. A gente tem que falar sobre isso. Só que aí, a questão dos interesses dessa bancada conservadora, ela rebate diretamente nas nossas vidas, nos nossos corpos. Assim. Se vocês me perguntassem aqui, assim, eu teria N exemplos de situações absurdas, assim, de requerimentos ou de PLs nossos que foram rejeitados simplesmente por ter a sigla LGBTQIA+, ou por ter lá mulheres negras, ou por ter lá mulheres lésbicas, sabe? E aí, para eles, são nomes, né, que são ameaças. Viu essa... Gente, é muito sério, assim. Eles veem essa sigla, já rejeitam, já votam contra, enfim. E para a gente não é apenas uma sigla, a gente não está falando apenas de uma sigla de nomes, né? Está falando da nossa vida, né? Uma história. De qual vida também a gente quer para agora, né? E para frente também. Emanuele, tu falando dessa experiência, né? E aí a gente pode falar também sobre a segurança desses candidatos, dessas candidatas negros e negras que estão chegando nesses locais, nesses parlamentos, e estão tendo que lidar com violência que, infelizmente, é uma coisa que é comum na vivência das pessoas negras, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como está essa questão da segurança para vocês, para pensar nessa campanha, que tem tudo para ser uma campanha mais violenta também, né? Como é que está a preocupação de vocês nesse sentido? Eu acho. Tu quer começar? Emanuele, antes de você responder, é bom você responder essa pergunta também sobre a ótica da repórter que vai cobrir. Eu acho que você de fora, inclusive, pode ver até melhor. É verdade isso. Vamos, vocês respondem primeiro e depois eu dou meu complemento. Eu fico receosa, porque eu sou uma pessoa que eu ando de moto. E hoje eu vim com Lula estampado na minha cara. E é muita buzinada, assim, sabe? É muita buzinada. Hoje eu vi muito bolsonarista na rua, inclusive várias bandeiras do Brasil na rua. Isso é muito triste, estão acabando com a nossa bandeira. Mas a gente vai recuperar. E principalmente de corpos negros, né? Eu acho que são os corpos mais expostos, sabe? De tipo... E não só por ser um corpo negro, né? Por exemplo, acho que Manu vai concordar muito comigo, mas você ser uma mulher LGBT, negra, militante, na rua, lutando por seus direitos, já é uma super exposição, sabe? Então, preocupante vai ser em qualquer esfera da nossa vida. Nós somos pessoas negras. A gente sempre tem que estar se preocupando, porque sempre vai chegar um ou uma que vai querer tirar o nosso direito, vai querer agredir a gente, tá ligado? Mas eu acho que é não baixar a cabeça. Pelo menos eu não me curvo. Eu não me curvo. Eu não me curvo à intolerância, eu não me curvo ao machismo, eu não me curvo à lesbofobia, porque sofro demais com isso, né? Principalmente quando eu sou estereotipada, porque eu sou uma mulher negra, lésbica, não feminina. E isso já me coloca numa linha de frente também. Mas eu acho que quando a gente trabalha em coletivo, a gente está seguro. E é uma das nossas estratégias também, né? Acho que é isso, assim. Acho que tocasse num tema que, em todos os locais, assim, em todos os momentos que eu tive de debate sobre apoio a candidaturas negras,
esse ponto apareceu, sabe? Acho que a pauta da segurança, acho que se a gente volta um pouquinho, a gente tem o que acontece com Marielle, e seguido disso, a gente não tem a gente não visualiza uma quebra, né, desses ataques, dessas violências. A gente tem N parlamentares que cotidianamente são atacadas e também candidatas, né, e também militantes, e também, né, esses corpos negros que se colocam nessa missão de, isso aqui que está posto não é o que eu quero, nessa missão de tentar fazer essa quebra dessa estrutura. A gente sabe que esses ataques, que essas violências, elas, né, infelizmente, vão acontecer, e que aí é como a Elza, né, bem coloca. Que os corpos negros, infelizmente, são esses corpos-alvo. Né? Uhum. E a gente está, né, afrontando, né, essa estrutura no sentido de dizer, a gente quer estar aí, a gente quer estar nessas cadeiras, a gente quer estar com essa caneta na mão. Né? E isso termina sendo uma afronta, né, grande a esse sistema, enfim. E aí, pensando assim, né, como é que eu estou visualizando mesmo essa campanha de fato. Sabe? Acho que vai ser uma das, né, campanhas mais difíceis no sentido, sim, pensando nessa perspectiva da segurança, sabe? Porque é isso, né? Eu acho que a gente tem esse líder, né, na presidência, que não nos representa, com certeza, mas que inflama isso, né? Inflama esses ataques, enfim, ataques à democracia, ataques a diversos corpos, e as pessoas, elas se sentem autorizadas, né, a fazer isso sem muito pudor, enfim. E aí eu me lembro de no dia daquele evento da vinda de Lula, que ele, né, veio para cá, para Recife, enfim. E aí, não foi comigo, mas uma pessoa que eu conheço. Em Garanhuns. Pronto. E aí, ela estava... Eu lembrei disso porque tu falou, né, dessa coisa da moto, da camisa, sim, enfim. Ela estava com a camisa de moto, ia subir na moto, e aí passou uma pessoa e agrediu assim, tipo... Do nada. Gratuitamente. E a frase que a pessoa soltou foi: daqui para frente vai ser disso para pior. Uhum. Né? Mas é isso, assim, a gente também, da mesma forma que a gente convive, né, infelizmente, com essa violência, com esse medo, a gente também vai, né, ter que traçar as nossas estratégias para não, né, enfim, para não silenciar mesmo, sabe? Porque é isso, acho que o projeto, né, deles é esse: a gente age com violência e tenta silenciar, sabe? Então, acho que a gente também está pensando, né, a gente enquanto militante, né, a gente enquanto, né, movimento, acho que a gente está, nesse momento, traçando quais são essas estratégias de segurança mesmo, coletiva, né, que não são individuais, né, são coletivas mesmo, mas concordo que não está sendo um momento fácil, né, pegando essa perspectiva da segurança, não. Recentemente teve algo contra a Jo, não foi? Uhum. Não, recentemente tiveram vários ataques, né? A Jo, aqui em Pernambuco, que eu me lembro, os últimos foram a Jo. Eu só não me lembro direito, assim, o contexto. Que foi. Mas foi, se eu não me engano, foi em relação a algum atrito dentro da própria casa. Foi Alberto Feitosa. Isso. Coronel Alberto Feitosa. A gente teve precisa dar os nomes, né? E aí, Jo, né, que agora também está candidata, né, pela reeleição nas juntas, e aí sofreu ataques recentes, e anterior a esse, a gente teve também na Câmara, não sei se vocês ficaram sabendo, que Dani propôs Sim, e a gente foi uma coisa assim, era um requerimento propondo a retirada de um busto de Castelo Branco. E isso tomou uma proporção, assim, sabe, de vários ataques, e-mails, ameaças, sabe? E aí é nesse sentido, assim, tudo que a gente, né, se propõe a fazer, que eles representem para eles algum ataque, né, ao que está posto, eles respondem com violência, sabe? Mas é isso, assim, acho que a fala de Elza foi muito certeira, no sentido de a gente não vai baixar a cabeça. Né? O que a gente faz é criar as nossas estratégias para defender
a gente para defender, né, para nos defender coletivamente. Mas se a gente sai de Pernambuco, essas ameaças a parlamentares, elas também vão ser N, né? A gente vai ter vários exemplos. A gente tem a Talíria, por exemplo, que até a última vez que eu encontrei com ela, assim, era assustador, assim, o clima mesmo de que ela tinha que estar na perspectiva da segurança mesmo, né? E várias outras, né, parlamentares, né, geralmente negras, mulheres, LGBT, né? São os alvos, né? Isso, não vai mudar muito, sabe? A gente não vai ter, infelizmente, relatos, né, como esses dessas pessoas que já são o esperado para esse sistema. Assim, são os nossos corpos mesmo. E com as candidaturas, né, acho que já a gente volta para uma pesquisa que o Instituto Marielle Franco fez nas últimas eleições. Se não me falha a memória, tipo, 98% das candidaturas sofreram algum tipo de violência. Sabe? A maioria na internet. Sim. Sabe? E aí é isso, da candidatura de mulheres negras, né? E aí é isso, assim, é essa tentativa de fazer com que a gente não chegue lá. Certo. E falando, né, agora eu como repórter... Exatamente. Falando assim... Não, eu tô bem tensa também. Minha mãe tá mais do que eu. Ela já tá apavorada com 7 de setembro. Tu vai pras ruas, né? Ela, não... Olha, veja lá, não tem outra pessoa vai não, que eu sei... Aí ela fala, né, que é exatamente isso, que ela sabe que, independente de eu querer me disfarçar, assim, né, eu nunca vou conseguir estar disfarçada, né, porque sou uma mulher negra, corpo, né? É um exatamente. corpo circulando no mundo, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que criar estratégias, realmente, para sobreviver. Na Marco Zero, a gente geralmente anda com mais pessoas, né? Eu vou acompanhada do fotógrafo, de motorista, de outra repórter, para a gente poder se dar essa segurança, assim, entre a gente. Mas é sempre uma atenção, né? Assim, recentemente, eu fiz um curso na Abrage que era sobre segurança em conflito armado, assim, para repórter. Porque realmente a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Enfim, mas é isso. Eu estou bem tensa. Mas eu quero estar em todos os momentos, assim, eu não quero perder nada, sabe? Sim. Eu não quero ter medo de ir para a rua, porque eu sei que, como vocês falaram, é a campanha mais decisiva das nossas vidas, assim. Sim. E eu sei que eu tenho que estar nesse protagonismo também. E eu quero estar, não só Isso é tenho, eu histórico, quero, né? Então é isso. Histórico. Se tiver nas ruas e a gente estiver lá, conta com a gente. Pois é, tem essa questão também, né? De Conta ter com a essa gente. coletividade Com que deixa a certeza, gente mais tem que segura ter, também. tem que haver. É isso. Vou fazer uma pergunta para vocês três, na verdade. Eita. No começo, tu disseste que não acredita em pesquisas. Sim. Falasse isso diante de uma socióloga. Doeu. Desculpa, não foi intencional. Queria saber o seguinte, com essas pesquisas que saíram agora essa semana, vocês olhando para esses números e tal, o que vocês estão encontrando nos espaços onde vocês atuam, nos territórios onde vocês atuam, é isso ou não? Então, boa. Não. O contexto de onde eu circulo, de onde eu vivo, ele é bem diferente. Por isso que a minha fala, dizer assim, eu não confio muito em pesquisas. Porque essas pesquisas estão sendo feitas com quem? Através de quem? Quem é que está respondendo por mim? Porque eu não respondo por aquele resultado. Entendeu? Se o meu povo também não responde por aquele resultado. Existem, sim, as pesquisas que a gente pode se basear mais e existem as falácias, né? Então, eu sei que essa eleição ela não vai ser fácil, nem a nível nacional, nem a nível estadual, nem a nível federal, nem a nível... Tá muito difícil. O cenário da gente tá muito difícil. Tá muito difícil por conta desses últimos 4 anos de conjuntura política. E, tipo... Sabe, eu não digo que... Quando a gente começou a debater sobre a eleição o ano passado, as pessoas dizem, porque as pessoas estão doentes, que não sei o quê, que é o bolsonarismo. As pessoas não estão doentes, as pessoas estão com a consciência, sim. Eu acho que o bolsonarismo, ele veio muito mais para dizer assim, eu sou essa pessoa. Porque a gente passou anos e anos aí maquiando uma política partidária progressista, né? Porque
tipo uma parada maquiada. Nesses últimos 4 anos, a gente viu realmente quem é quem, qual é a capacidade do outro, sabe? Onde o outro acha que tem direito sobre a gente, porque é sobre isso também. Então, quando eu me deparo com uma pesquisa dessa, é muito disso também, de tipo, essa pesquisa está chegando aonde? Porque eu lembro que na última eleição, eu fiquei responsável por apurar os resultados da Zona Sul. E aí eu chego em Boa Viagem e tá uma galera de pesquisa mesmo, para ver quem tá na frente, quem tá atrás, quem tá não sei o quê, quem tá não sei o quê. Marília Reis estava ganhando na época. Tava super na frente, tipo, vai dar Marília. Na prefeitura, né? Prefeitura. Sim. Vai dar Marília, porque a pesquisa... Mas era tipo, Zona Sul, num bairro super elitista, a pesquisa estava acontecendo, e papapá, lá, lá, lá. Mas no Ibura alguém foi lá? No Jordão alguém foi lá? Sabe? Em Casa Amarela tinha alguém lá fazendo pesquisa? Em Casa Amarela tinha alguém nos morros fazendo pesquisa? No Alto do Buriti tinha alguém fazendo pesquisa para saber qual é o teu candidato, qual a tua representatividade? Não tem, não vai, não chega. Se não for a gente, que é de movimento social, que está ali dialogando, que está ali dia a dia, que está dando uma atenção, que está impulsionando também, porque é muito disso, sabe? De tipo, existe um problema, a gente precisa resolver esse problema e a gente precisa de vocês. Aí eu vou colocar um outro exemplo aqui. As enchentes. O Ibura. Monte Verde. Eu estava na linha de frente disso. E foi bonito ver a população expulsando os aproveitadores de lá. Foi lindo isso. Foi lindo. E foi muito mais bonito a forma que a população se articulou. Sabe Bacurau? Pronto, eu vou dar uma referência à massa. Sabe Bacurau? Pronto. Foi a mesma coisa. A diferença é que a arma ali não era uma arma de fogo. Era uma arma pública, né? Porque a gente sabe ali o porquê que aquilo se deu. Aquela tragédia ali já era uma tragédia anunciada há vários anos, há 10 anos. Então, a forma que o povo se articulou, a forma que o povo se mobilizou e se ajudou, foi estratégia, gente. E é estratégia ancestral. Porque a gente não precisou de nenhum político lá. A gente não precisou se coligar com nenhum partido. Eu sou petista, mas meu partido não foi para lá. A gente conseguiu resolver as nossas dificuldades, as nossas coisas, civilmente falando. E, tipo, era R$1 de Pix, era uma água mineral que o pessoal chegava lá, Elza, eu trouxe isso aqui para ajudar. Era, eu não tenho muita roupa, não, mas o que eu tenho eu trouxe aqui porque fulana de tal perdeu tudo na casa. A casa de fulana de tal tá cheia de lama, vamos lá, vamos tirar a lama. Chegou várias e várias situações, assim, de pessoas que não tinham comido nada na minha casa. E senta aí, vamos comer junto, sabe? Então, isso foi massa. Então, quando chega essas pesquisas, é pesquisa de quem? Quem é que está sendo a representação disso, sabe? E aí, Emanuel? A socióloga, né? Vai tentar defender a pesquisa agora, né? O que é que você tem? Não, mas eu entendo. Eu por entendi favor. completamente e concordo, assim. Eu não vou jogar a pesquisa fora, né? Porque, enfim, defendo, né, a realização da pesquisa e tal. Mas eu entendo a fala de Elza no sentido de que... E aí eu não vou entrar nos méritos de como é que essa amostra deve ser construída, enfim, Sim. porque eu acho que a Elza falou muito melhor que eu em relação a isso. É isso, essa amostra ela precisa ser, né, de fato representativa. Se a gente olha para Recife, fazer uma pesquisa em Recife, Boa Viagem, Casa Forte não é Recife. Pois é. Né? Mas
Eu não vou jogar, né, completamente a pesquisa no lixo, né, porque eu acho que ela termina sendo um termômetro, se bem feita, claro, né, uma pesquisa que não seja enviesada, enfim, mas ela termina sendo um termômetro para a gente, inclusive, construir novas estratégias. Isso aqui não está dando certo, minha gente, o que é que a gente, né, pode realinhar aí a rota, enfim. Então, defendo, mas concordo na perspectiva de que ela, de fato, precisa ser representativa. Mas o que eu colocaria é que nem só de pesquisa vive uma campanha, né? Isso. Enfim, a pesquisa é uma das coisas que a gente vai, né, ter como ferramenta para olhar para essa cidade, para olhar para o Estado, né, pensando esse ano. Mas a gente não faz campanha, não faz política de forma geral só com pesquisa, né? A gente, como a Elza bem colocou, a gente faz olho a olho, né? A gente faz essa prática mais cotidiana mesmo, sabe? E aí, pegando esse exemplozinho que a Elza trouxe da questão das chuvas, eu me lembrei de um momento que eu tive. Eu faço parte de um coletivo, né, de mulheres negras, do coletivo Filhas do Vento. E aí a gente, né, fez, mês passado, eu acho, um cine-debate. E aí foi numa periferia. E aí a gente levou aquele filme Sementes, que é o filme que conta a história de mulheres que vieram depois de Marielle, se candidataram, e o processo, né, a caminhada delas nessa candidatura nas últimas eleições. E aí foi bem interessante, assim, ver como as pessoas, né, do local, era uma comunidade lá em Camaragibe, elas enxergavam, né, essas estratégias mesmo da própria comunidade de fazer política, sabe? Elas conseguiam visualizar. E aí elas, né, foram falando as N estratégias que elas usavam, as formas que elas se organizavam, e de como terminou no final do processo, ficando nítido que dentro de todas essas comunidades, de todos esses territórios, a gente vai ter, né, essas figuras de liderança, a gente vai ter, né, essa atuação coletiva, enfim. E terminou ficando, né, a pulguinha atrás da orelha, né, na atividade, nas pessoas que estavam lá, né, do porquê que a gente não se coloca para fazer o mesmo. Eu no dia lá, eu usei o nome pista, né, porque a gente estava numa região mais alta e a câmara era na pista, era lá embaixo. Porque a gente não se coloca para fazer o mesmo na pista, lá dentro da câmara, enfim. E aí eu acho que a gente está nesse momento, né, de fazer isso, né, de olhar para... A gente já faz isso o tempo todo, né, nos territórios, enfim, nas nossas atuações, em diferentes espaços. Por que não fazer, né, nesses locais também que só esses homens brancos estão fazendo? E voltando para a pesquisa, acho que é isso. Assim, acho que ela pode ser bem utilizada como uma das ferramentas para a gente traçar esse caminho, sabe? Eu não descartaria completamente, mas não, nem só de pesquisa, né? Fato, vive a política, vive uma campanha. Mas a gente poderia aproveitar bem, assim, se a gente, né, usando ela como uma ferramenta mesmo, sabe? Giovana, para a gente encerrar, que a Ariel já fez uns 3 sinais ali para a gente. Ali, só ali falando, já deu a hora. No eixo Recife-Goiânia, que você faz sempre, esses números da pesquisa dizem isso mesmo? É o que você está encontrando, é o que você está vivendo ou não? Assim, é porque saindo agora, né, as primeiras pesquisas, assim, é sempre um recorte, né? A gente não pode olhar como se fosse o absoluto, mas Goiânia, na minha bolha, eu estou bem, bem confortável, assim, porque, por exemplo, na última eleição, a votação de Bolsonaro em Goiânia foi ridícula, assim, foi pífia, ainda bem. E, assim, nas minhas bolhas, assim, de rede social, na UFPE também, né? Lula parece estar na frente, assim, isso, né? Como mostram as pesquisas. Até mais do que a última pesquisa. A impressão que eu tenho é que ele está mais à frente do que apareceu nessa última pesquisa. E no que diz respeito ao governo do Estado, tenho sentido também uma grande rejeição a Danilo Cabral, assim.
Mas também muita gente ainda dividido, assim, sabe? Eu acho que tem muita gente indecisa, isso a pesquisa mostra também. Muita gente que ainda está entre nulo e branco e indeciso. Isso. E eu acho que é isso que a gente tem que olhar também, né? Nesse início de campanha. E é isso que eu tenho sentido também, assim. Quem é muito da militância já está muito decidido, mas eu sinto que tem muita gente que está, assim, não está se sentindo confortável ainda, sabe? De firmar esse voto. E aí é isso. Eu acho que só para complementar, ela usou uma palavra que, para mim, foi bem importante, a questão da bolha, sabe? Acho que esse é um desafio, inclusive, que a gente tem, é sair da bolha, porque, assim, não digo que está ganho, não digo que está fácil, não digo que está confortável, não tem nada ganho, confortável nem fácil. A batalha começou hoje, real oficial. E aí, saindo da bolha, como é que a gente consegue firmar, né, esse compromisso com esse projeto da esquerda, enfim, porque é isso, não olho de forma, está tranquilo. Na minha bolha, realmente, eu convivo com militantes, pessoas da universidade, né, pessoas de esquerda. Os poucos bolsonaristas que eu conheço não são da minha super convivência, então, realmente, na minha bolha... Sorte a sua. Realmente, é bem confortável na minha bolha. Mas quando eu saio dela... E aí, quando a gente acessa essas pessoas, né? Porque essa semana eu estava observando, gente, a quantidade de taxistas, por exemplo, que estão com bandeirinha do Brasil, sabe? Isso já está fora da bolha da gente. E aí, como é que a gente consegue acessar essas bolhas, né, que não são as nossas? Lá no Ibura, só para pegar esse ganchinho e a gente finalizar. Vai ser uma campanha bem difícil também, porque lá, o estigma lá, né? Predominante é a bancada evangélica. Entre os municípios de Recife e Jaboatão. A gente tem quase 117 mil pessoas e quem manda no Ibura é a bancada. Então, vai ser um trabalho bem difícil, porém, não é um trabalho impossível. A gente vai estar com a militância na rua, a gente vai estar organizada com os nossos movimentos sociais, a gente vai para cima e é isso, voto secreto. Bom, vamos encerrar então. Elza, brigadão. Obrigada. Foi fantástica a sua participação, assim como a de Emanuele Nascimento. Obrigada, Emanuele. Obrigada. Gil, obrigado pela Valeu, estreia. Inácio. Quero Vamos vir lá. mais vezes. Quero agradecer também. Antes quero dar o recado para o pessoal. Se você chegou até aqui, curta, comente aí na seção de comentários do YouTube o que é que você achou dessa conversa toda. Compartilhe, se inscreva e ative o sininho lá do canal da Marco Zero Conteúdo. Bom, eu queria também agradecer, como sempre, a Ecos Comunicação, na pessoa de Justino Passos, que é responsável pela edição e por toda a parte técnica. A produção do querido Ariel Sobral, que está ali enlouquecido com a demora, com o prazo com o tempo que a gente ficou aqui conversando. Contribuição, agradecer a Iveson Santos, responsável pela nova cara do Arrumadinho, e por todo mundo da Marco Zero que ajudou a colocar esse programa no ar. Muito obrigado e até a semana que vem com o próximo Arrumadinho.